A paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente neste momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo que Deus quer tratar profundamente dentro de você antes que este ciclo se complete. Algo que precisa ser encerrado em paz e não em peso. Talvez o seu corpo esteja cansado. Talvez a sua mente esteja cheia de pensamentos que não se calam. Talvez o seu coração esteja tentando ser forte, mas já não aguenta carregar tudo sozinho. Hoje não é sobre pressa, não é sobre barulho, é sobre alinhamento espiritual. Há ciclos que não se fecham sozinhos, há dores que não desaparecem apenas com o passar do tempo, e há pesos que só caem quando colocamos aos pés do Senhor aquilo que insistimos em carregar com as próprias mãos. Respire um pouco agora, solte o ar devagar, permita que a sua alma desacelere. Enquanto você ouve esta oração, Deus está organizando aquilo que parecia confuso, silenciando vozes que não vêm dele e trazendo clareza para decisões que você tem adiado por medo, cansaço ou insegurança. Não lute contra este momento. Apenas permaneça. Existe uma paz que não depende de circunstâncias. Existe um descanso que não vem do sono, mas da presença. E é nesse lugar que Deus quer te conduzir agora. Antes de seguir, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Coloque a mão sobre o coração, se puder, e diga em silêncio: Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que não consigo resolver sozinho. Permaneça comigo. Estamos apenas começando. Existem coisas que você tentou resolver o ano inteiro. Conversas que ficaram para depois. Decisões que foram empurradas com esperança de que o tempo resolveria sozinho. Mas o tempo não cura o que não é entregue. Talvez você tenha aprendido a seguir mesmo machucado, a sorrir mesmo cansado, a dizer está tudo bem, quando por dentro algo ainda sangra em silêncio. Deus não se assusta com as suas feridas. Ele não se decepciona com o seu cansaço. O que entristece o coração de Deus não é a sua dor. É você achar que precisa enfrentá-la sozinho. Há momentos em que o Senhor nos chama para parar, não para desistir, mas para encerrar ciclos do jeito certo. Encerrar não é esquecer. Encerrar é não permitir que aquilo que te feriu continue governando suas emoções, suas escolhas e sua fé. Enquanto você escuta esta oração, Deus está tocando em lembranças que você evitou revisitar, não para reabrir feridas, mas para fechá-las com cuidado, verdade e paz. Permita que Ele trate o que ficou mal resolvido. Permita que Ele limpe o que ficou acumulado no coração. Existe libertação quando paramos de fugir do que precisa ser curado. Silencie por alguns segundos. Não lute contra os pensamentos que surgirem. Deixe Deus trabalhar onde você não alcança. O fechamento que você precisa não vem da força, vem da entrega. Permaneça aqui. Ainda há mais que Deus quer fazer dentro de você. Há um ponto em que Deus nos chama à honestidade interior. Não aquela honestidade que mostramos para os outros, mas aquela que acontece quando estamos a sós com Ele. Talvez você tenha tentado ser forte o tempo todo. Talvez tenha se cobrado além do limite. Talvez tenha guardado palavras, lágrimas e pedidos de ajuda por achar que precisava dar conta sozinho. Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Ele te chamou para viver sustentado. O peso que você sente não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que algo precisa ser colocado nas mãos certas. E quando o peso muda de mãos, o coração respira. Enquanto você ouve esta oração, Deus está te convidando a parar de se acusar por não ter conseguido tudo. A parar de se comparar com quem parece ter avançado mais. A parar de exigir de si mesmo aquilo que nem Deus exigiu. Existe um descanso que começa quando você reconhece os próprios limites. Existe liberdade quando você entende que confiar é mais poderoso do que controlar. Se neste momento você sente que precisa fazer um ato de entrega consciente, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego o que pesa no meu coração. Ao escrever isso, você não está apenas comentando, você está declarando que escolhe confiar, mesmo sem entender tudo. Permaneça aqui comigo. Deus ainda vai tratar áreas profundas antes de conduzir você adiante. Deus não trabalha com pressa quando o assunto é o coração. Ele não força fechamentos artificiais, nem empurra você para frente ignorando o que ficou para trás. O Senhor respeita processos, porque sabe que aquilo que não é tratado corretamente reaparece mais adiante, com mais força. Talvez você tenha tentado seguir em frente, sem olhar para algumas dores antigas.
Talvez tenha dito para si mesmo que já superou, quando na verdade apenas aprendeu a conviver. Deus não te julga por isso. Ele entende que muitas vezes sobreviver foi a única opção. Mas agora, Ele te chama para algo mais profundo. Não apenas sobreviver, mas curar. Enquanto você escuta esta oração, permita que o Espírito de Deus ilumine áreas que ficaram no escuro. Não para te expor, mas para te libertar. A luz de Deus não machuca, ela revela para restaurar. Há lembranças que ainda doem porque nunca foram colocadas diante do Senhor. Há sentimentos que continuam pesando porque nunca encontraram descanso. E Deus quer ser esse lugar seguro onde você pode depositar tudo, sem medo. Respire fundo mais uma vez. Sinta a presença de Deus envolvendo a sua mente e o seu coração. Nada do que você viveu foi em vão. Até aquilo que te feriu está sendo usado por Deus para te fortalecer por dentro. O processo pode ser silencioso, mas ele é real e está acontecendo agora. Existe um cuidado de Deus que muitas vezes se manifesta como pausa. Quando tudo parece desacelerar, quando portas não se abrem no ritmo que você esperava, quando planos ficam suspensos. Isso não é abandono, é proteção. Deus desacelera quando sabe que o coração ainda precisa ser fortalecido. Talvez você esteja se perguntando por que algumas coisas não avançaram, por que respostas demoraram, por que certos caminhos não se concretizaram. Deus vê além do agora. Ele enxerga consequências, pesos e responsabilidades que você ainda não vê. E por amor, Ele segura o tempo. Enquanto você ouve esta oração, permita que essa pausa seja um lugar de cuidado, não de ansiedade, não de comparação. O que Deus está preparando exige um interior mais firme, mais consciente, mais curado. Ele não constrói sobre rachaduras invisíveis. Há decisões que só podem ser tomadas com clareza. Há caminhos que só podem ser trilhados com paz. E Deus prefere preparar você por dentro do que te apressar por fora. Solte a cobrança interna, solte a pressa, solte a ideia de que você está atrasado. O tempo de Deus não ignora a sua dor. Ele respeita o seu limite. Permaneça em descanso por alguns instantes. Deus está trabalhando enquanto você aprende a confiar. Chega um momento em que Deus nos convida a soltar o controle. Não porque Ele quer nos deixar inseguros, mas porque o excesso de controle cansa a alma e endurece o coração. Talvez você tenha tentado prever tudo, organizar tudo, se proteger de toda a dor possível. Mas quanto mais tenta controlar, mais pesado tudo fica. Deus nunca pediu que você carregasse o futuro nos ombros. Ele pediu que você confiasse. Soltar o controle é um ato de fé madura. É reconhecer que há limites humanos e que existe um Deus que vê além do que você consegue enxergar agora. Quando você entrega o comando, Deus assume o cuidado. E o que parecia impossível começa a se alinhar. Enquanto você escuta esta oração, perceba quantas preocupações você tem tentado segurar sozinho. Situações que não dependem mais de você. Respostas que não estão sob seu alcance. Deus está te chamando para descansar nele. Se neste momento você sente que precisa entregar algo específico, uma decisão, uma ansiedade, um medo recorrente, escreva nos comentários: eu entrego o controle a Deus. Esse gesto simples não é fraqueza, é confiança, e Deus honra toda entrega feita com sinceridade. Permaneça comigo. Ainda há mais que Deus quer alinhar antes de conduzir você adiante. Antes de Deus conduzir para algo novo, Ele costuma remover o que já não sustenta mais. Nem tudo o que fez sentido em um tempo precisa acompanhar você no próximo. Há pesos, padrões e até vínculos que cumpriram um papel, mas não pertencem ao futuro que Deus está preparando. Às vezes, essas remoções doem, porque envolvem despedidas silenciosas, mudanças internas, desapegos que ninguém vê. Mas Deus não retira por crueldade. Ele remove por amor. O que pesa demais, atrasa. O que fere demais, enfraquece. O que confunde demais, rouba a paz. Talvez você esteja percebendo que certas coisas já não se encaixam como antes. Conversas perdem o sentido, ambientes cansam, atitudes que antes eram normais agora incomodam. Isso não é rejeição, é amadurecimento espiritual. Enquanto você escuta esta oração,
Permita que Deus faça essa limpeza com cuidado. Não resista ao que Ele está conduzindo ao fim. O encerramento correto abre espaço para um recomeço mais saudável. Deus não fecha ciclos para te deixar vazio. Ele fecha ciclos para te preparar. Confie no processo, mesmo quando ele parece silencioso. O que está sendo removido agora não fará falta depois. O que permanece é o que realmente sustenta. Respire e permaneça. O novo está sendo preparado com sabedoria. Antes que algo novo se manifeste do lado de fora, Deus fortalece o que está por dentro. Ele trabalha em áreas que ninguém vê. Pensamentos, emoções, motivações. Muitas batalhas não são vencidas com esforço externo, mas com alinhamento interior. E Deus conhece exatamente onde tocar. Talvez você esteja sentindo uma mudança interna difícil de explicar. Um desejo maior de silêncio, menos paciência para superficialidades, mais necessidade de verdade. Isso não é confusão, é preparação. Deus está refinando sua sensibilidade espiritual para que você não entre no próximo tempo do mesmo jeito que entrou neste. O interior fortalecido sustenta decisões mais firmes, escolhas mais conscientes e relacionamentos mais saudáveis. Por isso Deus não apressa quando ainda está construindo raízes. O que cresce rápido demais não suporta o peso do que vem depois. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus organize seus pensamentos, que Ele cure percepções distorcidas, alivie cobranças internas e traga clareza onde antes havia dúvida. Nada está fora do controle dele. Nada do que você viveu foi desperdiçado. O que Deus está fazendo em silêncio agora será a base da sua segurança mais adiante. Confie nesse cuidado. O interior alinhado prepara o caminho para um novo tempo vivido com mais paz, maturidade e fé. Chega um momento em que confiar deixa de ser sentimento e passa a ser escolha, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem ver o caminho completo. Confiar é decidir não permitir que o medo continue dirigindo as suas decisões. Talvez você tenha esperado sinais claros para avançar. Talvez tenha dito para si mesmo que só descansaria quando tudo estivesse resolvido. Mas Deus não trabalha assim. Muitas vezes, Ele pede confiança antes da clareza, porque a clareza nasce no caminho, não antes dele. Você não precisa entender tudo para confiar. Você só precisa decidir não caminhar sozinho. Enquanto você escuta esta oração, perceba como o coração começa a se acalmar. O peso diminui, a mente desacelera. Isso não é coincidência. É o Espírito de Deus confirmando que você não está abandonado neste processo. Se neste momento você escolhe confiar em Deus, mesmo sem todas as respostas, escreva nos comentários: eu confio no que Deus está fazendo. Ao escrever isso, você não está apenas interagindo, você está se posicionando espiritualmente para o novo tempo. Permaneça aqui. O que Deus começou a tratar dentro de você será selado em oração. Senhor Deus, neste momento final de oração, nós colocamos diante de Ti tudo o que foi vivido, tudo o que foi sentido e tudo o que ainda está em processo dentro deste coração. O Senhor conhece cada pensamento que ninguém ouviu, cada lágrima que ninguém viu, cada luta que foi travada em silêncio. Nós entregamos a Ti os ciclos que precisam ser encerrados, as dores que precisam ser curadas, os pesos que não devem ser levados adiante. Que nada do que fere permaneça, que nada do que adoece continue, que nada do que confunde governe mais a mente e o coração. Senhor, traz descanso agora, descanso para a mente cansada, descanso para o coração sobrecarregado, descanso para a alma que tentou ser forte além do limite. Organiza o interior, alinha pensamentos, renova forças, traz clareza onde havia dúvida e paz onde havia inquietação. Nós declaramos que o novo tempo não será atravessado com medo, nem com culpa, nem com pesos antigos. Será atravessado com confiança, maturidade espiritual e a certeza de que o Senhor continua no controle. Que esta pessoa termine este momento mais leve do que começou, mais consciente da Tua presença, mais confiante do Teu cuidado. Permanece conosco, Senhor, hoje, amanhã e em tudo o que ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém.